Olá, eu estou fazendo esse vídeo com o objetivo de dar dicas para quem quer falar inglês sem sair do Brasil. A maioria das pessoas que saem das escolas, elas não falam inglês fluente, muito longe de ser fluente. Para mim o motivo é óbvio, né? Mas tem muita gente que não consegue entender, então eu vou dar algumas dicas aqui. Bom, eu dou aula há 14 anos e eu vou contar um pouco da experiência do que eu vi nesses 14 anos dando aula. Bom, primeiro, tem cursos que oferecem inglês em 3 meses, 6 meses. Se você acredita em Papai Noel, então você vai, paga, que eles vão ter o seu dinheiro e você não vai conseguir falar em 3 meses, 6 meses, nem 10% daquilo que você deveria falar, né? O que acontece? Eu sou uma pessoa que eu não costumo enganar alunos, eu não engano as pessoas, então eu ganho menos, né? Mas eu prefiro assim porque eu não sei ser diferente, eu sou honesta, não sei mentir, e as pessoas que ficam comigo são pessoas que sabem o chão que elas estão pisando. Em média, um curso é 5 anos em qualquer escola. Se você entrar numa escola e te falarem que o curso é 1 ano, então você vai perguntar. Eu não quero saber 2 estágios, eu quero saber o curso total. Quanto tempo é o seu curso do primeiro ao último estágio, tá? Isso é importante você saber, não se iludir. Nos primeiros anos que eu dei aula, nos primeiros 2 anos mais ou menos, me ligou umas 2, 3 pessoas, uma delas era uma enfermeira. E ela precisava fazer um teste para um curso de especialização. Então ela me falava... assim, que tinha que ter, ela precisava de uma pessoa que tivesse muito conhecimento para dar aula para ela, né? Eu fiquei me sentindo até meio assim, nossa, que medo! Será que eu estou à altura dessa pessoa, né? Alguns anos depois eu fui entender por que essas pessoas pensam assim, né? Por que elas veem o inglês como um dragão de 7 cabeças. Uns 2, 3 anos depois entrou uma aluna para fazer aula comigo. Essa moça, ela era fisioterapeuta, ela já tinha feito pós-graduação, ela estava indo fazer um curso de doutorado, mas ela não me falou isso, né? Ela simplesmente me ligou, eu expliquei normalmente como é que eu trabalho, que é o usual, né? E eu perguntei, você quer marcar uma aula? Ela falou sim. Ela não perguntou muitas coisas. Tem uma outra coisa importante, você não fica fazendo muita pergunta, porque não depende muito de professor, né? Para quem tem uma universidade, quem tem uma escola, quer contratar um professor, ele pode estar fazendo 1000 perguntas, porque sabe que vai ter lá milhões de cabeças diferentes que pensam diferentes, né? Então vai querer saber com quem está falando realmente. Mas se você é um aluno particular, a única coisa que vai tirar suas dúvidas é você fazer aula, você conhecer sua professora, seu professor. Essa moça, que chama Lara, que fez aula comigo, ela estava se preparando para o doutorado, ela ficou um pouco menos de 1 ano comigo. Ela passou no teste de doutorado com nota 7. Esse teste era um teste para ela entrar no curso de doutorado, né? Normalmente esses cursos, eles têm a linguagem, esses testes, eles têm a linguagem específica da sua área. Engenharia é uma linguagem específica, medicina é uma linguagem, igual tem no português, no inglês é a mesma coisa. Medicina é uma linguagem, enfermagem, química é outra linguagem. Então você não precisa ser um profundo conhecedor, você não precisa ser um gênio, falar fluente para você passar num teste desse. Você pode passar num teste desse com um conhecimento básico, que foi o que aconteceu com a Lara, embora ela fosse uma pessoa inteligente e que lembrava o que acontecia, lembrava o que aprendia, isso é muito importante, não é? A Lara passou nesse teste com nota 7, ela estava no básico, não era aquele básico assim para quem não sabe nada, já um básico para quem sabe um pouco mais, né? Uma boa nota, levando em consideração o nível que ela estava, né? Então assim, desfez na minha mente esse mito, né, de que, nossa, você não precisa ser um gênio para você passar nesse tipo de teste. Outra coisa, qual o curso melhor para você? Eu vou dar 3 segundos para você responder. Não tem curso melhor. Todos os cursos são bons, eu conheço 4, 5, 6, 7 métodos, não tem nem conta. Para mim, todos os cursos foram bons, todos os cursos eu aprendi alguma coisa, todos os cursos eles ensinam muitas coisas. O pior curso é aquele cursinho que eu dei aula numa escola de informática, aquele curso também é bom,
né? Quem faz a diferença é você, o aluno. Meu primeiro aluno, ele foi uma grande escola para mim. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo nesse vídeo, como eu não posso fazer a edição, então se eu não conseguir falar, eu vou fazer um outro vídeo para completar. O meu primeiro aluno, ele era diretor de duas empresas. A princípio, eu não quis dar aula para ele, porque eu fiquei até com medo. Eu pensei, esse cara deve saber mais do que eu, né? E ele me chamou pela segunda vez. Quando alguém me chama a segunda vez, eu sei que tem que ser eu. E eu comecei a dar aula para ele. Esse homem, ele não conseguia falar uma frase completa em inglês, né? Ele tinha uma dificuldade enorme. E quando a gente estava 2, 3 meses de aula, eu comecei a ficar muito irritada porque ele não lembrava o que ele aprendia. Era uma coisa assim, meio agonizante. Um texto que eu levava assim 3 minutos para ler, ele chegou a levar uns 40 minutos. Era assim, uma coisa meio agonia mesmo. Então eu cheguei a pensar até em largar esse aluno, mas como na época o dinheiro dele era muito importante para mim, né? E eu pensei e resolvi continuar. E eu comecei a investigar como que ele estava estudando. Comecei a dar umas dicas para ele. Esse aluno, ele teve um desempenho assim surpreendente. E não foi só o meu trabalho, foi a dedicação dele. É um aluno extremamente dedicado, não tinha preguiça de estudar. Isso é muito importante. Não adianta você falar, não perca o seu tempo falando mal dos cursos. Procura a solução em você. Eu tenho meu método, eu tenho a minha forma. Não só o aluno que tem mais facilidade, como o aluno que tem mais dificuldade. Se ele seguir aquilo que eu passo, ele vai conseguir como este meu primeiro aluno conseguiu, né? Então, 3 coisas, né, importantes para quem quer falar uma língua fluente, mesmo sem sair do Brasil. Poucas pessoas conseguem, mas conseguem. E se você tiver dificuldade também, não se estressa, não entra em desespero, porque tem formas de você conseguir. 3 coisas que são muito importantes para quem quer falar uma língua. Uma é você não ter vergonha de falar. A outra, você ter boa memória. Isso é uma coisa muito importante. Se você tem boa memória, então você já tem aí 30% do caminho andado. E a terceira e a mais importante, que foi o que levou esse meu aluno, que era muito ruim, a ter um bom desempenho, é você se dedicar. E não adianta chorar. Aí tem que ter dedicação. Você tem 2 formas para te ajudar. Ou você faz aula particular, ou você vai para o exterior. Se você não tem dinheiro para o exterior, então faça uma aula particular. Agora, só com a aula particular, se você não se dedicar, difícil. O que acontece? Eu, por exemplo, eu tive um bom resultado com 2 anos de aula. Meus 2 últimos professores falaram que nunca viram alguém ter um resultado tão bom e tão rápido quanto o meu. Mas foi muita dedicação, fora o tempo da escola. A maioria dos alunos, que acontece, a maioria não consegue falar. Por quê? Porque chega em casa, fecha o livro. Simplesmente não. Você tem que guardar aquilo que você aprendeu. Se você quiser falar, como é que você vai falar se você não lembrar o que você aprendeu, não é? Então, um método que eu uso muito o método da repetição. Eu não posso dar detalhes para vocês porque é uma coisa longa que a gente vai tendo durante a aula, né? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Vou tentar resumir, tá? Eu vou falar em inglês. When I was 13 years old, I decided to be an actress. As I saw my mother didn't want to take me to do anything special, except sweeping the house or cooking or washing the dishes, I started persuading my mother. I said, "Mother, I want to be an actress." She said my father wouldn't pay the course. Then I started persuading my mother. It took about 2 years, I think, and she took me to take an acting course. And I think it's my greatest victory in my life. I was 13 years old. It was in about 1973.
Bom, agora eu vou falar em português, né? Lógico, tem muita gente que não entendeu. Quando eu tinha 13 anos, eu decidi ser atriz, né? E como eu vi que minha mãe não se interessava para me levar para fazer nada, a não ser lavar pratos, varrer casa e cozinhar, eu comecei a persuadir ela, eu comecei a pedir para ela me levar para fazer um curso de teatro. Isso levou mais ou menos 2 anos e eu consegui essa vitória, eu consegui que ela me levasse para fazer esse curso. É, vale a pena dizer que minha mãe era uma pessoa de muito pouca instrução, né? Ela não se interessava muito por essa coisa de arte, conhecia praticamente nada de arte. Então acho que foi talvez a maior vitória da minha vida, talvez a melhor vitória da minha vida, mesmo porque a minha mãe ela só tinha o primeiro ano do curso primário, né? Bom, então eu espero que eu tenha colaborado um pouco para vocês. E se vocês gostaram dessas dicas, compartilhe o vídeo para que eu possa mais pra frente dar mais dicas para vocês, e o que eu não pude falar nesse vídeo eu falo no próximo, ok?